Hoje à noite vamos falar sobre esse extraordinário, impressionante amor de Deus. E para isso, pastor Paulinho, vai me ajudar na leitura, que ele tem uma voz muito melhor do que a minha. E aí eu vou economizar um pouco da minha voz, né? E ele vai nos ajudar aqui. Abra sua Bíblia em Lucas 15, 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Obrigado, Paulinho. Antes de contar essa história, Jesus, ele contou uma outra história para os fariseus e mestres da lei, porque esses fariseus, eles tinham um problema, eles julgavam todo o tempo. E Jesus, ele se relacionava com pessoas tidas como pecadoras, pessoas, os publicanos, aqueles que roubavam. Jesus ia comer na casa deles, e Jesus sempre com o propósito de levar a verdade para eles, né, aquilo que Deus queria fazer. E esses fariseus, esses homens religiosos, eles a todo tempo eles julgavam que como é que pode um homem que se diz assim, tão espiritual, se relaciona e vai comer na casa de pessoas pecadoras. E Jesus, então, antes de contar a história, a parábola do filho pródigo, do filho perdido, que o Paulinho leu, ele conta antes uma história das 99, das 100 ovelhas. E ele se dirige aos fariseus e mestres da lei e diz assim: olha, vocês reclamam tanto que eu faço isso, que eu vou, sento com os pecadores, que eu como com eles. Um homem tinha 100 ovelhas. Se uma dessa ovelha se desgarrar,
Qual que não vai lá buscar essa ovelha perdida? E ele diz, o homem vai lá, busca a ovelha perdida, coloca ela no ombro e volta alegremente e reúne a família e os vizinhos e celebram e comemoram isso. Jesus estava querendo dizer desse trabalho de Deus em socorro daqueles que precisam de Deus. E em seguida ele conta a segunda história para consolidar aquela ideia que ele queria, porque toda a parábola é para nos trazer um ensino espiritual de Deus, um ensino que vem do Senhor para nós. E então ele conta a parábola do filho pródigo ou filho perdido, né? Depende aí da versão de cada um. Jesus conta essa história desses dois irmãos, que aqui representa nós como ser humano, e esse pai que é Deus. Então, nós vemos aqui um filho mais novo que pede antecipadamente a herança do seu pai, mostrando total desinteresse afetivo, mas realmente interessado no dinheiro, é o que estava no coração dele, mas sem qualquer afeto, qualquer relação de paternidade com esse pai, de pai e filho. E ele mostra que o interesse dele era dinheiro. Podemos chamar esse filho de um filho interesseiro, insensível a qualquer laço familiar. O foco dele era a herança, o dinheiro. E, na verdade, em outras palavras, ele estava dizendo, querendo matar até o seu pai, porque a herança, depois de morto, ele estava dizendo em outras palavras, pai, para mim você está morto, porque o que eu quero é a herança. E ele pega esse dinheiro, o pai atende aquele pedido e ele vai embora para longe do pai. E como esse pai aqui representa Deus, e quando a gente se afasta da presença do pai, a gente sofre por isso, né? Fica sem a proteção de Deus, fica sem a direção, sem a presença do pai. E o que acontece? O nosso muro de proteção ele fica, né, com brechas. Os anjos do Senhor, que a Bíblia diz, acampam ao redor dos que o temem e os livra, eles se afastam e a gente fica sem a proteção de Deus. Sábado, ontem mesmo, eu vi vários testemunhos de jovens aqui que tiveram essa experiência de se desviar, de se afastar da presença de Deus, da casa do Pai, e sofreram terríveis ataques de Satanás, desde tentativa de suicídio, vontade de se matar, drogas, prostituição, tudo aquilo, todo aquele mal que o mundo e que Satanás deseja atacar as pessoas, jovens sofreram, mas foram, pela graça e misericórdia do Senhor, voltaram como o filho perdido, voltaram para Deus, testemunharam aqui publicamente ontem o que Deus fez na vida deles, tanto os jovens 1 quanto os jovens 2. Glória a Deus por isso. Então esse filho mais novo, ele vai e vive uma vida terrível, degradante, chega no fundo do poço, perde todo o dinheiro, tudo que ele tinha, perde, não consegue emprego e começa a sofrer. E a gente sabe que é uma estratégia que Deus usa, não que ele goste disso. Quando a gente faz escolha errada, decisão errada, uma estratégia de Deus é usar a perda, o sofrimento, para gerar um quebrantamento. Porque é filho. Filho, a Bíblia diz em Hebreus 12, que o filho, por ser filho de Deus, ele é disciplinado, porque Deus ama o seu filho. E Deus fala que a disciplina no início parece que produz dor e tristeza. E realmente produz, mas depois ela produz também frutos de justiça. Por quê? Porque o propósito de Deus é trazer o filho de volta. E esse filho, então, por causa da dor, ele cai em si e ele começa a pensar o que os empregados do pai
estavam tendo e ele não tem mais. E ele começa, na verdade, por causa da falta de conforto e do sofrimento dele, ele começa a ser levado a um arrependimento e um desejo de mudar e um desejo de sair daquele fundo do poço, daquela condição degradante de vida, que ele, na verdade, ele não precisava estar passando por aquilo ali, mas por uma decisão errada, uma escolha errada, ele acabou passando. E ele ensaia o que ele vai fazer, ele se arrepende, ele fala, vou chegar na presença do meu pai, vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, eu vou trabalhar agora para você, pode me fazer de um empregado seu, porque na verdade é o que eu mereço. E ele planeja como fazer, e a Bíblia diz que ele, nessa história, ele vai e faz. Quando ele chega perto da casa, o pai dá a entender que ele já está numa expectativa de volta. Porque é assim que Deus fica com seus filhos. O pai vê ele ao longe, voltando, e cheio de compaixão, ele vai ao encontro desse filho, abraça e beija, e traz esse filho, acolhe esse filho, e então tem uma reação surpreendente, porque ele não dá sermão nesse filho, ele não dá castigo, e agora você não vai ganhar mais nada, ele não faz isso, ele não ameaça, ele não joga na cara, e ele faz algo surpreendente, que a Bíblia diz que ele celebra, que ele coloca uma roupa nova naquele filho, coloca um anel, calçados, e mata o bezerro gordo, ou o novilho gordo, ou o bezerro cevado, aí em algumas versões é a mesma coisa. O que eu acho interessante é o uso desse artigo definido, o bezerro gordo, e não um bezerro gordo. São alguns detalhes que tem na palavra de Deus, porque dá a entender que o bezerro gordo já estava sendo preparado, porque não é um bezerro gordo, é o bezerro gordo. Para aquele momento da festa que o pai já estava na expectativa, ele vai voltar para casa, porque o lugar dele é perto do pai e ele não pode se afastar. Talvez você que Deus te trouxe hoje aqui, você que já foi parte da igreja, conheceu o evangelho pequeno, né, ou adolescente, e ali todo aquele primeiro amor, e depois por algum motivo você se desviou, se afastou, o mundo veio com uma pressão muito forte, e o diabo acabou te levando para um novo caminho, e você se desviou e se afastou da casa do Pai, e tenho certeza que não foi um tempo bom para você. No culto anterior das 5, uma pessoa depois me procurou, eu fui um desses. Me afastei e foi muito sofrimento. E sempre acontece, porque o inimigo ele vai vir com tudo para querer sempre nos desviar do caminho do Senhor. Ele não vem para brincar, ele vem para matar, roubar e destruir, como diz lá em João 10:10. Mas Deus te trouxe hoje aqui, essa noite, para você voltar. Ele está falando, filho, é hora de voltar para a casa do Pai. É hora de você estar na minha presença. É hora de você agora caminhar contigo. Chega de comer comida de porco. Chega de comer dessa podridão que o mundo oferece. Agora é a hora de desfrutar da presença do Pai e um novo caminho, uma nova vida. Esse filho, ele foi acolhido e o pai manda fazer uma festa para ele. E nessa festa, você viu aí que ele tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, na casa do pai, mas com um coração duro, como se estivesse longe do pai. Às vezes acontece isso na igreja. Pessoas estão na igreja de Cristo, estão ali desfrutando, mas o coração está longe. Jesus falou isso, né? Que os lábios em vão me adoram, porque os lábios adoram, mas o coração está longe.
Semelhante a esse filho mais velho, que quando soube que aquela festa era para o irmão dele, ele tem uma reação terrível. Terrível, totalmente diferente da reação do pai. Ele não se alegrou com o pai, ele não se alegrou com o irmão, e ele então endurece o coração, ele fica com raiva porque esse irmão voltou. Ele fica com raiva de ver a alegria daquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele se encheu de ira por causa disso. Ficou com raiva. E muitas vezes isso acontece na igreja. Ele estava na casa do pai, mas o coração longe. E o pior, ele não se sentia filho. Ele não se sentia amado, ele não se sentia filho desse pai. Por isso ele diz aqui: Pai, eu sempre te obedeci. Eu trabalhei igual um escravo para você. Ele se via, não se via como filho, ele se via como um escravo, na verdade. E a gente tem que cuidar para não se tornar assim na obra de Deus. Porque antes de sermos servos, nós somos filhos. Diga, nós somos filhos. Fala para o seu irmão, você é um filho de Deus. Filho vem antes de servo. Deus quer que a gente seja também servo, servidor. Nós somos cooperadores de Cristo, a Bíblia diz. Jesus, ele fala, ele dá o exemplo, ele serve. Ele fala, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele dá o exemplo para a gente. Mas nós somos filhos primeiro. E filho tem direito à herança. Esse filho mais velho, ele não sabia o que era herança. Ao mesmo tempo que o filho mais novo, o foco era só na herança, o mais velho não sabia o que era herança. Aí o pai tem que falar para ele, filho, você está esquecendo porque o filho cobrou dele, pai, eu sempre fiz tudo para você, eu sempre te obedeci em tudo, trabalhei igual um escravo, e você nem sequer uma vez me deu um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Aí o pai fala, filho, você está esquecendo de uma coisa? Tudo que eu tenho aqui é teu, sabe por quê? Você é filho, você tem uma herança. Esse filho não sabia que nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiro em Cristo, diz a Bíblia. Nós somos herdeiros, diga assim, eu sou herdeiro de Deus. É isso que a Bíblia diz. Agora, essa herança foi conquistada na cruz, em Cristo Jesus. É isso que essa parábola está querendo dizer. E tudo isso para falar sobre o amor de Deus. O amor que faltou no coração desse filho mais velho, que estava na casa do pai, estava junto com o pai, mas não se sentia filho. Com o coração tão perto, mas com o coração longe do pai. Um coração endurecido. Tudo isso Jesus queria ensinar para aqueles homens religiosos o que era o amor de Deus, porque era um grande problema para eles. Eles eram homens religiosos. Eles faziam tudo certinho, como esse filho mais velho. Obedecia aqui, obedecia ali, todas as regrinhas que eles inventavam. Jesus bate de frente com eles e fala em Lucas 11:42, vocês fazem tudo certinho, mas tem uma coisa que vocês não têm, a justiça e o amor de Deus. Jesus queria ensinar para eles o amor, porque eles criticavam Jesus por causa desse amor com aqueles que no entendimento deles não mereciam o amor. Mas Deus é graça, a essência de Deus é o amor. Por isso nós vamos aqui falar 5 coisas que o amor de Deus é. Primeiro, o amor de Deus é perdoador. Diga, perdoador. Enquanto o irmão condena, o pai perdoa. O diabo é acusador, Deus é perdoador. Deus perdoa todo o pecado.
É melhor não pecar, claro. Mas se pecar, ele perdoa, se houver um arrependimento verdadeiro. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. É promessa de Deus, em 1 João 1,9. A Bíblia diz em Hebreus 10,17, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Parece que Deus tem um tipo de amnésia que ele esquece. Diferente do ser humano que às vezes cai na armadilha, na tentação de pegar um pecado lá de trás de outra pessoa. Muito comum acontecer isso no casal, e Deus não se agrada, isso é motivo de briga, isso é motivo de fechar o coração da outra pessoa. Aquela pessoa que fez algo errado, mas ela já foi perdoada, aquela pessoa já perdoou, e no momento de conflito, de briga, ela lembra do que o outro fez lá no passado e ela traz então a realidade, aquilo ali, como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento, e ela lança de novo o que foi feito lá, o que já foi perdoado na cruz, o que aquela pessoa já foi perdoado. Isso não deve ser feito. Isso tem sido motivo de desavenças no casal, em alguns casamentos, e esfriado até o amor em relação àquela pessoa. Porque aquela pessoa que está sofrendo isso, ela pensa assim, não tem jeito. Ele nunca vai me perdoar, ou ela nunca vai me perdoar, porque a pessoa traz de volta aquilo que foi feito. Deus não faz isso. Deus, ele finge que esqueceu até. Porque Deus não esquece nada, mas ele age como realmente se tivesse esquecido. Ele tem amnésia disso aí, porque ele já perdoou. Em Miqueias 7,19, diz que Deus atira os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe por quê que Deus faz questão de colocar profundezas do mar? Para ninguém lá pegar de volta. E tem gente que fica querendo pegar de volta, às vezes até com a própria pessoa. Esses dias o irmão falou para mim, eu não sou digno, não sei por que eu fiz isso, eu sofro até hoje. Eu falei, até quando você vai ficar sofrendo isso? Você já não se arrependeu? Deus já não te perdoou isso? Você não está? A pessoa já não te perdoou? Até quando você vai ficar se culpando? O diabo vai querer fazer isso. Deus tira a culpa, Satanás vem e acusa para gerar culpa. E muitas vezes usa pessoas para isso. 2, o amor de Deus, ele é incondicional. Diga, incondicional. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Pecador, todo errado, todo torto, Jesus vai lá e decide resgatar esse povo, que somos nós, os gentios, somos nós. A verdade chegou até nós. E o diabo perdeu. Ele perdeu na nossa vida, ele perdeu na sua vida a partir do momento que você abriu o teu coração para Jesus Cristo, ele perdeu. Agora ele vai querer que você sinta que você é que perdeu e não ele. E ele vai querer reconquistar o território dele, o território que ele perdeu. Ele vai tentar de todo jeito. A Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional. Isso quer dizer que a nossa performance, as nossas ações, aquilo que a gente faz para Deus, não vai fazer Deus nos amar mais ou menos. Então, repita assim: Deus não me ama por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Deus nos ama por aquilo que a gente é, ser humano, criação de Deus, coroa da criação. Porque ele criou o ser humano para amar o ser humano e para ser amado pelo ser humano. Não que Deus necessite do nosso amor, porque ele não necessita do nosso amor, ele não necessita da nossa adoração.
Ele ensina que o melhor caminho é esse, porque quando a gente ama a Deus, por isso que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Quando a gente faz isso, não é? Isso volta para nós mesmos. Isso preenche a nossa alma. Sabe por que as pessoas, a maioria das pessoas que têm um vazio, elas sofrem um vazio? Por falta de amor a Deus. Conexão de alma, de espírito com Deus. E ela sente um vazio, porque na verdade Jesus precisa preencher esse vazio, e muitas vezes essa pessoa, o orgulho não deixa, o apego pelo mundo, o apego pelo material não deixa, e ela então fica travada. O apego pelo sexo não deixa. Uma vez um jovem falou para mim, na porta da igreja, falou, pastor, não venho mais não, mas por quê? E ele falou, eu não venho porque eu quero continuar transando com a minha namorada. Falei, tem certeza? Você não quer Jesus porque você quer continuar transando? É esse o caminho que você quer? Você vai preferir o sexo do que a Deus? Porque o sexo é só depois do casamento, durante o casamento. Só para o casamento. Você então está querendo dizer que você não quer mais, que você prefere o inferno, né, do que obedecer a Deus? É isso mesmo que eu estou entendendo? Pastor, não é bem assim e tal, não sei o quê. E esse cara sumiu. Nunca mais vi ele na vida. Por quê? Trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Né? Trocou algo bom de Deus, eterno, por algo passageiro, que não é durável. E que o inimigo vai usar de todas as formas para desviar, para destruir a sua vida. Para Deus, o que você faz nunca vai ser mais importante do que aquilo que você é, porque você é filho. 3. O amor de Deus nos constrange, pois o amor de Cristo nos constrange, está em 2 Coríntios 5,14. Esse amor de Deus, que é perdoador, que é incondicional, ele também nos constrange, sabe por quê? Porque nós não merecíamos nada e Jesus vai para a cruz e morre no nosso lugar. O amor de Deus, a graça, nos constrange em saber que nós estávamos lá na podridão do pecado, nas trevas, e Ele então nos tira das trevas e nos transporta para o reino de luz, do reino do seu amor, que a Bíblia diz. Por isso, esse amor nos constrange. E isso nos motiva a uma submissão, a uma mudança de vida. Quando entra o amor, entra mudança de vida. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quem que gostaria aqui que alguém mudasse aí nos seus relacionamentos ou na sua família? Eu gostaria muito que esse homem mudasse, ou essa mulher, ou esse filho, ou esse pai, essa mãe. Quem que gostaria de ver alguma mudança na sua família? Levanta o braço. Muito bem. Vou dar o segredo para vocês. O segredo da mudança vai revolucionar agora. Vocês vão ver milagre acontecendo lá na casa de vocês. Pode registrar isso aí. Amém? Quem crê nisso aí? Então vocês vão ter que fazer o que... Eu vou dar a dica aqui. Tá? Dá certo. Terapia do amor. Ame. Tá bom? Ame. Ame. Não, pastor, mas peraí, não dá, aquela sogra é demais para mim. É demais para mim. Ela me irrita, ela fala mal. Eu tenho visto muitos irmãos com problema de sogra. Cada um tem a sogra que merece. Deus está usando essa sogra para te fazer e ter um coração perdoador e amoroso. Você vai ver milagres de Deus através da sua vida nessa sogra. E esse, ou sogro, né?
Um irmão chegou, pastor, quero te apresentar a minha sogra Coral. A sogra do lado, ela rindo. Tem algumas sogras que levam na brincadeira, né? Mas eu vi que o relacionamento deles era muito bom, era só uma brincadeira. Mas tem pessoas de coração fechado, coração duro, que quer ver a pessoa, fica orando, Senhor, arrebata ela, Senhor. Já está na hora, Senhor. Não fala matar, não, fala arrebata, que é mais espiritual, entendeu? Começa a fazer o que Deus ensina. Qual foi a terapia? Qual foi a estratégia do pai aqui? Brigou, xingou, castigo, punição. Não estou falando que para você amar você vai concordar com tudo, você não vai disciplinar. Disciplina é essencial, mas até a disciplina tem que ser com amor. Esse pai, para começar primeiro, você está pensando que esse pai não teve uma conversa depois com o filho? Mas primeiro não foi assim não, primeiro foi festa. Um filho voltou, estava perdido, se arrependeu, ele viu quebrantamento, festa, né? Bezerro cevado, começa assando um bezerro cevado para sua sogra. Churrasco. Depois compra, segue o conselho aqui, ó, um sapato para ela, ele colocou calçado. Um anel para ela, uma roupa legal. A sogra vai até pensar, o que aconteceu? O que está acontecendo? Algo sobrenatural está acontecendo. O amor quebranta o coração. É estratégia de Deus. Esse amor constrange a pessoa que está sendo amada e ela pensa assim, puxa vida, tem algo diferente aí. Não tem como eu mudar, não tem como eu não tratar essa pessoa bem. Isso funciona com filho. Filho que está aprontando, você disciplina, mas trata com amor, com respeito. Às vezes eu vejo o pai de mal com o filho. O pai brigou com o filho adolescente, esculachou o filho, porque o pai queria nota acima de 9, o menino tirou 7. Coitado, estava longe de 10 dele. Tirou 7. Sabe o que o pai fez? Esculachou, paga uma escola cara para você, você tem que mostrar resultado, porque senão tu não vai ser alguém na vida. E ele falando isso, eu só pensando, olha, se eu tirasse um 7 na minha época, ia ter até bezerro cevado. Ia ter anel. Olha, ia ser uma festa. O menino com o coração fechado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está valorizando muito mais o conhecimento, a informação, do que os laços afetivos. Aí você tem uma pessoa bem resolvida no conhecimento, mas uma criança emocional. Você está entendendo o problema? Porque às vezes alguns pais falham, a gente falha às vezes. E eu me incluo nisso aí, eu já falhei em alguns momentos. O pai querendo tanto sucesso daquele filho, e ele descarta valores mais importantes, e coloca o conhecimento, bota o filho inglês num dia, kumon, não sou nada contra isso não, tá? É inglês num dia, kumon no outro, kumon não sei mais de quê, e depois tem aula de piano, e depois no outro dia aula de balé, e a criança não tem mais tempo para nada. Enche a criança de coisa. Aí uma criança falou uma vez aqui na igreja, eu não tenho tempo para fazer o momento com Deus. Mas por quê? Porque não sobra tempo. Eu tenho isso tal dia, isso. E eu perguntei, você brinca? Ela, o que é isso? Não, brincar. Subir em árvore. Né? A árvore quase não tem lá. Né? Brinco sim, quando estou no videogame. Falar nisso, os meninos precisam correr para desenvolver testosterona. Homem precisa de testosterona. Então ele precisa subir em árvore, precisa correr. Isso faz parte do menino.
andar de bicicleta igual um louco. Entendeu? Aí você pensa, não vai bater, mas Deus guarda. Deus guarda. Aí ele precisa disso, porque isso está no menino. O menino não pode ficar o tempo todo no videogame ali e só, não, ele no celular, ele tem que correr, ele tem que brincar, ele tem que subir numa árvore, ele tem que jogar uma bola, ele tem que quebrar uma vidraça. Não, aí não. Brincadeira. Não vou dar mau exemplo aqui, né? Não deixa ele ficar muito tempo sentado, não. Inventa alguma coisa, vai pedalar no lago, leva ele, pai, para lá, vai brincar, vai andar, corre com esse menino, né? Faz alguma coisa, senão ele vai ficar molenga, entendeu? Molenga, sem resistência física. Ele vai precisar, tem que fazer algumas coisas com esse menino, tem que correr com ele. Às vezes eu vejo um menino correndo aqui, eu finjo que nem vejo. Deixa ele correr para lá, eu olho para lá, para o outro lado. Pastor, você não vai fazer alguma coisa? O quê? Coitado, às vezes mora num apartamento, não tem nem lugar para correr, não tem nem uma árvore para subir, né? 4, o amor de Deus se manifesta no cuidado. Deus, o Pai, pega, dá o melhor para aquele filho que voltou e faz a festa. E nesse texto, ele compara os pardais, que são cuidados por Deus. E Deus fala assim, olha, se eu cuido dos pardais e alimento eles, imagina vocês. Vocês estão esquecendo do meu amor por vocês, é? Você que está preocupado aí com sobrevivência, será que o cara está empregado? Aí ele está preocupado assim, será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou ter comida para dar para o meu filho, para minha mulher? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ter aposentado? Calma. Para que tanta preocupação exagerada? Confia. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Alguns, né? Alguns já não tem mais. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Deus está falando, olha, vocês são mais importantes do que pardais. E para a gente terminar, nada pode nos separar desse amor de Deus. Nada. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque nós somos filhos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão em aramaico que significa pai. Então ele está falando pai, pai. Tá? Aqui não foi traduzido Abba, mas Abba significa pai. Ele fala aqui, ó, nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Os que o receberam, os que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. É um direito, diga, um direito adquirido na cruz. Quando você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e que ele ressuscitou por você, você crê no coração e confessa com a sua boca, Romanos 10, 9 diz, você será salvo, você se torna um filho de Deus. E aí você agora começa a viver como filho, perto do Pai, e tem que agir como filho, e não se afastar da presença do Pai, desse amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Você só vai conseguir amar se você tiver o amor de Deus no seu coração.
sem o amor de Deus. O amor de Deus é a marca dos filhos de Deus. O amor é a marca, é a nossa identidade. Por isso que Jesus fala: ama como eu te amei. Para a gente amar como Jesus amou, a gente precisa ter esse amor no nosso coração. E para a gente ter esse amor no nosso coração, Jesus precisa entrar na nossa vida. Entrar e fazer morada. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Fecha teus olhos agora. Nós vamos encerrar com essa oração, mas eu gostaria de dar oportunidade para você receber esse amor de Deus na tua vida, entregando sua vida a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se você deseja, faça uma oração agora, entregando a sua vida a Ele. Diga: Pai, eu te recebo. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, entrego minha vida a Ele. Faça essa oração agora aí. Recebe a Cristo como teu Senhor e Salvador. Uma oração simples que você pode convidar Ele para entrar na sua vida e fazer morada. Uma decisão de coração. E você que está afastado, você se perdeu no meio do caminho, Ele está te chamando de volta, para você voltar para a casa do Pai. É hora de você voltar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse culto, agradecemos por esses irmãos que estão aqui, te agradecemos pelo teu grande amor demonstrado por nós na cruz, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos alcançou. Obrigado, Jesus. Abençoa a vida de cada um, dê uma semana abençoada para esses irmãos, que a todo momento a gente possa lembrar desse amor e te agradecer, e te honrar, e glorificar o teu nome. Senhor, dê uma semana abençoada para cada um dessa igreja, protege, acampa teus anjos ao nosso redor, que Satanás não tenha poder de tocar em nenhuma dessas pessoas, porque somos teus filhos, e a Bíblia diz que o Senhor não permite que o inimigo toque nos seus filhos. Senhor, nós clamamos pela nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo, do nosso país. Transforma essa nação numa nação abençoada, uma nação conhecida porque te ama, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor e dá um aplauso para o Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Boa semana para todos.